Você deve ter recebido o alerta. Perigo na Netflix, perigo no YouTube, perigo na Globo. O alerta até tem um fundo de verdade, apesar de algumas vezes a pessoa alertando no celular falou que se cheire. Eu sou o Leonardo Marques, pode me chamar de Léo, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o entretenimento que a gente consome na internet, na TV. Será que essa influência pode realmente nos prejudicar? Seria mais seguro assistir só programa bíblico ou educativo? O Salmo 1 começa assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Desde pequeno eu aprendi que havia pessoas com quem eu não devia andar. Tinha uma menina que voltava da escola comigo que sempre me metia em problema. Um dia a nossa aula acabou mais cedo, né? E a gente deu uma volta ali por Bom Sucesso, que era onde a escola ficava. Tinha um camelódromo, a gente passou por ali e daqui a pouco estamos voltando para casa. E aí ela me aparece com um Tamagotchi. Quem lembra do Tamagotchi? Só que ela tinha roubado o Tamagotchi de uma das barracas. Eu fiquei chocado, né, com aquilo que ela tinha feito. E ela ficou tão sem graça que ela jogou o Tamagotchi fora. E aí, a partir desse dia, eu comecei a inventar a desculpa para não voltar da escola com ela. Acabava a aula e eu saía literalmente correndo para casa. Os meus colegas me perguntavam, né, por que eu corria, e eu dizia que era para dar tempo de ver Cavaleiros do Zodíaco na manchete, no Clube da Criança. Então, se você tem um pingo de juízo nessa sua cabeça, certamente há pessoas, né, de quem você deve passar longe. Mas você já considerou com quem você também anda passando tempo quando para assistir algo no celular, na sua TV? E eu nem estou falando do psicopata, do traficante, da prostituta, da ficção. Porque ainda que a gente os leve até para o nosso quarto, né, quando a gente assiste algo na nossa cama, a gente sabe que eles não são reais. Eu acho que a gente também não vai, né, seguir o exemplo deles, ainda que eles sejam os mocinhos de muitas das histórias de hoje. Tem feiticeiro no meio, tem prostituição, tem mentira. Mas e quanto aos que estão por trás deles? As pessoas que produzem as séries que a gente assiste, as músicas que a gente escuta, os canais do YouTube que a gente gosta. O que a gente sabe sobre essas pessoas? Como é que é a cabeça, a vida delas? Seriam elas pessoas com quem você poderia voltar da escola tranquilo, sem correr o risco de ser preso? Ah, Léo, você está exagerando, não é a mesma coisa. Pense em algum canal que você assiste todo dia. Ou numa série que você vê ali 3, 4 episódios de uma vez. Ou nas músicas que você já sabe de cor, de tanto escutar. Com quem mais você gasta tanto tempo na sua semana? Você acha que a influência dessas coisas é mesmo irrelevante? Em Portugal, os pais estavam reclamando que as crianças que assistiam o canal do YouTube do Lucas Neto estavam falando português brasileiro. Crianças portuguesas. Por causa da polêmica, né, o Lucas Neto resolveu dublar o conteúdo dele para o português de Portugal. Eu não estou aqui para implicar com seu momento de lazer. É que eu não acredito que exista alguma obra neutra. De vez em quando aparece alguém chocado com algum clipe bizarro, ou com um especial de Natal do Porta dos Fundos, ou com um filme. E tem muita porcaria mesmo. Mas se aquela produção específica deixar de existir, será que o problema está resolvido? E todo o resto, que é produzido pelas mesmas pessoas, com os mesmos valores, dá pra gente consumir sem problema? O entretenimento que a gente consome está carregado dos valores de quem produziu. E não pense, né, que se você é maior de 18 anos, você está livre dessa influência. Para o bem e para o mal. Aliás, quando você se inscreve, curte e compartilha os vídeos aqui do canal, você está recebendo uma influência positiva. Mas quando você assiste a Globo... Brincadeira. Porque a solução não é deixar de assistir a Globo para assistir a Record. Não é simplesmente sair cortando as coisas. A não ser que seja algo claramente nocivo.
ou mesmo que não seja, né? Cortar pode ser super saudável. Eu não vou deixar, por exemplo, as crianças aqui em casa assistirem, né, o desenho da Anitta, né, o Clube da Anitinha. Eu nunca assisti o desenho, tá? Então eu não sei se a Anitta do desenho obedece os pais, ou se em vez de cantar Show das Poderosas, né, sei lá, ela canta o Show das Fervorosas. Mas eu tenho uma ideia de quem é a Anitta. E eu não creio que nada do que ela produza hoje vai ser uma influência que eu queira para os meus filhos. Então, né, se você acha que vai morrer, se cortar um programa ou a TV, fica tranquilo, você sobrevive. Aqui em casa a gente cortou a TV a cabo, né, para economizar mesmo, e a gente acabou perdendo a antena da TV aberta. Então, né, a gente ficou sem televisão, né? Foi estranho no início. E agora me ocorreu que a piada sobre a gente ter 4 filhos tem um quê de verdade. Mas a gente tem TV, e a gente assiste pela internet. A TV normal, né, faz mais falta em época de Copa do Mundo, né, porque assistindo pela internet tem um atraso. E aí perde totalmente a emoção, né? A gente vê um lance e sabe que não vai ser gol porque o vizinho lá já gritou. Mas mesmo que você se privasse de tudo, é impossível viver nesse mundo sem receber algum tipo de influência. E tem também aquelas pessoas, né, que começam a se sentir assim, superiores porque não assistem isso ou aquilo. Não há meio de conseguir algum tipo de atestado da sanidade mental ou espiritual de quem produz o conteúdo que a gente consome. Então, se você quer uma lista do que assistir, do que não assistir, eu não posso te dar. Mas eu tenho algo melhor. Quer dizer, eu não. A Bíblia tem. O segundo versículo do Salmo 1 diz assim: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Onde está o seu prazer? É nisso que você deveria se concentrar. É fácil culpar uma empresa, a indústria do entretenimento. Mas, pelo menos a princípio, uma empresa pensa no lucro e, por causa disso, vai produzir o que as pessoas querem assistir. Eu digo a princípio porque eu sei que tem muita empresa por aí também querendo militar. Mas quando as pessoas não gostam e o bolso dói, normalmente elas recuam. O que você deveria se perguntar é se o conteúdo que você assiste tem te dado mais fome de Deus ou se tem tirado a sua fome dele. Você não consegue passar meia hora lendo a Bíblia, mas aí maratona vários episódios de uma série. Gente, o primeiro salmo fala sobre o segredo para ter uma vida frutífera, bem-aventurada, que é ter prazer na palavra de Deus e meditar nela de dia e de noite. Se isso não é a realidade na sua vida, era isso que você deveria estar buscando. Porque quanto mais apetite eu tenho por Deus, menos eu tenho pelas coisas que o desagradam. Eu acho que esse é o melhor critério para você decidir o que assiste ou não. Porque eu creio que há espaço sim para o entretenimento. E eu não sei se existe alguém qualificado para definir o que você deve, o que você não deve assistir. Eu já abri mão de conteúdos que eu achava divertidos, né? E que outros irmãos assistem numa boa, porque eu achava que não fazia bem para mim. E o contrário também acontece. Eu ainda gosto de Cavaleiros do Zodíaco, né? Mesmo quando o Ikki solta lá o golpe da ilusão diabólica de Fênix. Até porque, né, o yoga fala de Deus. O Deus de minha mãe era um Deus verdadeiro, não um farsante como seu Deus Abel! Vez por outra, a gente sente o nosso apetite por Deus diminuir. Né? Isso acontece comigo. Então a gente precisa vigiar. Se a falta de apetite por Deus é uma realidade na sua vida há algum tempo, você pode jejuar e estender esse jejum ao entretenimento. Corta por alguns dias TV, internet, celular e procura gastar mais tempo a sós com Deus, mesmo que você não tenha vontade. Peça a Ele para te dar mais fome dele. Eu tenho certeza que Ele vai atender. E escolhe um versículo, né, e passa o dia todo meditando só naquele versículo. À medida que o tempo passa, né, depois de uns dias, você pode voltar a incluir tempo para consumir entretenimento. Mas aí vai com calma. E tenta observar como é que aquilo te faz sentir. É algo que só te distrai, te diverte? Ou tem algo mais? Te expõe a alguma tentação? Te traz algum sentimento ruim?
Se for esse o caso, talvez seja algo mesmo para cortar. Isso parece aquelas dietas, né, que a gente faz para saber se tem intolerância a algum alimento. E eu acho que a comparação faz muito sentido. Porque algumas companhias, alguns conteúdos, são como alguns alimentos. Eles não são nocivos se a gente consome com moderação. Mas tem outras coisas que fazem mal mesmo. É uma armadilha de Satanás. E para reduzir o apetite pelo que não presta, a gente precisa se encher do que realmente importa. Bem, não vai dar para continuar aqui no Salmo 1, mas tem um outro vídeo aqui em cima, onde eu falo dele todinho e ainda tem a participação das minhas filhas fofas. Vai lá assistir. O que você achou desse vídeo? Comenta, deixe seu like e assim o YouTube vai recomendar esse vídeo para mais gente. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Um abraço e até a próxima, se Deus quiser.